No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, muito se fala na salvação pela fé, por crer, né? Basta somente crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, porque esta foi a palavra que diz o apóstolo Paulo para aquele carcereiro. Todo mundo conhece essa passagem, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30, porque ele, olha a pergunta deles, né? 29, né? Vamos ler aqui a partir do 29, Atos 16, 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Ou seja, o que eu preciso fazer para ser salvo, diz outras traduções. Perguntou para Paulo. Ele perguntou para Paulo o que ele precisava fazer para alcançar a sua salvação. E Paulo respondeu, aí entra, né, no verso 31, e disse-lhes, e eles disseram, né, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ou seja, você e sua casa, para ser salvo, precisam crer no Senhor Jesus Cristo. Então, e aí muitos param aí e não leem o texto, não continuam lendo o texto todo. Porque eles dão essa pergunta, mas o verso 32 diz: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Naquele momento que Paulo disse isso, começou o processo de pregação. A pregação é o quê? Ela confronta, mostra que somos realmente miseráveis e que precisamos nos acertar, não é isso? Quando nós conhecemos o Evangelho. Então eles falaram no 31 isso, ó, você precisa crer para ser salvo tu e tua casa. Mas crer em quê? Então entra a pregação da palavra, não é isso? Então Paulo, naquela mesma noite, foi até a casa, né, que ele pegou a lamparina, tá, tudo era por volta da meia-noite. Então naquela madrugada não foi dormir não, tá? Naquela madrugada, se você ler esse texto aqui, eles não foram para casa dormir e bater papo não. Primeiro que eles estavam, diz o texto, todo machucado, Paulo e Silas. Então o carcereiro fez um trabalho aquela noite extraordinário de limpar as feridas dos apóstolos, limpar todos eles, né? Do apóstolo Paulo e do discípulo lá, e limpar todo, botar uma roupa quentinha, enquanto isso vai ouvindo a mensagem. Você está me entendendo? Enquanto isso vai ouvindo a mensagem, enquanto isso vai ouvindo a pregação. Porque Paulo era daqueles que não perdia tempo. Então, enquanto os caras estavam lá, os carcereiros e as famílias dele limpando, provavelmente as mulheres preparando roupas para eles, limpas, uma comida, né? A hora já avançada, isso aí já vai para 1, 2 da manhã. Vai lendo o texto. Porque as pessoas simplesmente falam, não, é simplesmente por crer em Jesus, está bom. O que tem de pastores hoje dizendo que só basta crer, e aí a questão, né, que vai lá para o leito de morte, fala para o indivíduo, você crê em Jesus? Ou seja, você está indo lá jogar a boia e a corda para salvar o cara. E ele está morrendo afogado, o que ele vai fazer? Vai pegar tudo que der para ele. Qualquer um, não é porque é cristão evangélico que chegou ali falar para ele, não. Se chegar ali, qualquer um, testemunha de Jeová, o que chegar de salvação para ele lá, ele vai pegar. Pode ser qualquer pessoa que chegar lá um espírita falando, tem que aqui, você tá nas últimas, se ele não conhecer a palavra de Deus, o que chegar para ele, tá em desespero. Então veja, que naquela mesma noite, e aí ó, verso 33 de Atos 16, e tomando-os com eles consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões
e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, depois à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então, primeiro, cuidaram das feridas, depois, enquanto pregou a palavra na casa dele, batiza ele, e aí depois faz aquele banquete, prepara aquela comida gostosa, e aí o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram soltar vocês, e aí continua todo aquele processo. Você está entendendo como que é importante o batismo associado à pregação? Não há como desassociar, até porque a ordem é do Cristo. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como está em Atos 2:38, em Atos capítulo 8, em Atos 19 e por aí vai. Então o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, ele é o próximo passo, ou ele está associado à pregação de arrependimento, de conversão e de mudança de vida. E é por isso que nós insistimos e batemos nessa tecla. Precisamos anunciar essa verdade sempre, não deixar essa palavra cair. Não é só dizer: Jesus cura, salva e liberta. É só isso que é essa a nossa pregação? É essa que é a nossa mensagem? Dizer para as pessoas que Jesus cura, salva e liberta? Isso nós ouvimos aí sempre. Mas o mais importante é: arrependa-te, essa é a mensagem. Converta-te e seja batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque caso contrário, caso você teve a oportunidade, já estou terminando aqui, caso você, ouvinte da palavra de Deus, teve a oportunidade, chegou até os seus ouvidos o batismo nas águas em nome de Jesus, e você negligenciou, você deu a mínima para isso e partiu para a eternidade sem esse batismo, fazendo pouco caso dele, não te resta outra opção a não ser o fogo eterno. Isso vale também para o unicista que é meio barro, meio tijolo, que recebeu o nome do Senhor Jesus, mas vive xeretando igreja trinitariana, não abre a boca lá dentro para falar que Jesus é Deus, já está errado duas vezes. Primeiro que está com eles, congregando na congregação deles, lá no meio do engano, supostamente conhecendo a verdade que você diz que conhece. Foi batizado em nome de Jesus. Então você pisando no sangue, pisando no nome do Senhor Jesus. Não está valorizando. E também para você, também é pior do que aquele que ainda não foi batizado em nome de Jesus. Você está pior do que ele, se você faz isso. Então isso é muito importante, muito interessante. Cristão, filho de Deus, pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas vivem mais para lá do que para cá, vivem mais no mundo do que na presença de Deus, corre um sério risco de estar caminhando a passos largos para o inferno. Então é importante nós nos conscientizarmos disso. E aqui estamos diuturnamente para ajudar os da fé a permanecerem firmes, fiéis ao Senhor. Um abraço, Deus abençoe a todos, até amanhã. Minuto da Unicidade.